Mas abra sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler o livro de Filipenses. Eu estou usando a versão King James, mas, por favor, pode colocar a versão ARA aqui, senão vai dar conflito de informação das Bíblias. Tá bem? Se quiser colocar, pode colocar. Em TLH tem? Pode ser. Vai confundir quem está com outras Bíblias aí, mas tudo bem. Posso ler? Filipenses 1, verso 12 à frente. 12 ao 30 vamos ler, tá? Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais, que é por causa de Cristo que estou na prisão. E aos irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, que importa? O que importa é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo pregado ou proclamado. E por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei, pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Porque para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, mas entendo que, por vossa causa, é mais necessário que eu permaneça no corpo. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, uma vez mais, a vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. Portai-vos como cidadãos dignos de Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles, isso é sinal de perdição, entretanto, para vós de salvação, e isso vem da parte de Deus. Portanto, por amor a Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater e agora ouvis que ainda enfrento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra, Senhor. Este é o Teu Evangelho. Pai, estamos aqui para ouvir somente a Tua palavra e o Teu Evangelho e nada além disso. Pai, sonda os nossos corações nesta manhã, Pai, que possamos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. E que Ele, o Teu Espírito Santo, guie a minha vida, como hoje interlocutor da Tua palavra, como aquele que vai propagar a Tua palavra. Que possamos expor o texto de maneira ávida e coerente com a Tua vontade, e que a igreja, Pai, que está aqui para ouvir a Tua mensagem, assim como eu, possamos sair melhores do que entramos,
transformados pela mensagem do Evangelho e transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém. Bem-vindo à celebração do culto. Para muitos aqui, acham que culto é você acordar domingo pela manhã, botar a melhor roupa, vir à igreja, cantar alguns louvores, alguém te apresentar o creme de la creme da mensagem e você ir para a sua casa. Não, o seu culto começa assim que termina o culto. O seu culto vai começar assim que acabar esta celebração. Aí durante a semana inteira você vai celebrar ao Senhor. E domingo que vem, com a graça de Cristo, se estivermos vivos, se Cristo não tiver nos levado, estaremos para apresentar e prestar o culto de nossa semana. Amém? Mas estamos aqui para falar sobre morte e vida em Jesus. O texto de Paulo diz algo muito interessante. Paulo, em sua primeira prisão em Roma, Paulo aqui está preso em Roma, a qual escreveu a carta de Filipenses e também a carta de Filemon. Paulo preso por algumas situações constrangedoras. O alto posto dos clero, dos judeus, os fariseus, os escribas, lançaram para o povo romano e para a guarda de Roma que Paulo adorava mais a Deus do que a César. Assim, o zelo do rei, do governante, foi ferido pela sua guarda e assim ele foi preso pela guarda pretoriana. O sofrer e o avanço do Evangelho. Os 2 primeiros versículos, dizendo: desejo, portanto, irmãos, que sabais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. Logo no início da mensagem, já começa de forma a tentar tranquilizar a igreja que se encontra em Filipos. A igreja de Filipos estava em oração por Paulo devido à sua prisão, sabendo como funcionam os métodos de prisão e tortura de Roma, que eram os piores de sua época. Provavelmente essa seja a sua segunda ida à prisão. A primeira prisão, não me lembro qual foi, mas a segunda eu sei que é Roma, e são 2 prisões em Roma, culminando na terceira a sua morte. Seu primeiro cárcere em Roma, na segunda ele já morreu. Apesar de todo o sofrimento, Paulo traz esperança aos irmãos, dizendo em sua carta que sua prisão tem sim o propósito de conduzir de Deus. Paulo soube, pelo poder do Espírito Santo em sua vida, transformar uma situação aparentemente vexatória, humilhante e dolorosa em grande testemunho e oportunidade para pregar o Evangelho aos soldados da guarda pretoriana. Cerca de 9.000 homens ouviram o Evangelho através de Paulo. Vendo como um bom agricultor, a oportunidade de semear e colher devido ao campo está tão vasto e cheio de vidas. Muitas vezes, a gente, durante a nossa vida, passamos por situações precárias, difíceis, de humilhação, ou de vergonha, ou de dores. E simplesmente a gente acha que aquela situação acabou, a nossa força se esvai e a gente vai andar igual aquele personagem de desenho animado, que eu esqueci o nome dele, mas fica, ó céu, ó vida, ó azar, e ele fica praguejando a sua vida o tempo inteiro. Ele não vê aquele momento como uma oportunidade, como um trampolim de fazer algo para Jesus. Algo para alcançar, algo para modificar, algo para que as pessoas vejam que a sua situação de sofrimento não é apenas sofrimento, mas uma situação de transformação, uma situação da qual as pessoas possam olhar, enxergar e ver, ei, peraí, ele passando por isso tudo, ainda se alegra, ele passando por isso tudo, ainda tem uma mensagem de fé, ele passando por isso tudo, ele consegue se erguer. O que eu estou fazendo da minha vida? Imagine Paulo preso em Roma. Imagine uma prisão naquela época. Hoje os prisioneiros usam celular, entram no Instagram e fazem live no YouTube, mostrando a sua vida de bandido. Naquela época, não. Eram extremamente açoitados, humilhados. Normalmente as prisões eram abaixo dos castelos, onde se passava o esgoto.
Tinha que ficar em cerca de 1,5 m de altura, às vezes menor, ficava-se curvado, algemado. Imagine-se Paulo, nesse caso aqui é uma prisão domiciliar, tá? Nesse caso de prisão domiciliar, a terceira já é de extrema humilhação. Mas imagine você preso, passando vergonhas e ainda pregando o evangelho, ainda edificando a palavra de Deus, ainda trazendo para alguém esperança. Essa foi a ação de Paulo. O tranquilizar da igreja de Filipos durante a carta é essa. Paulo preso ainda consegue ganhar vidas, ainda consegue levar o evangelho, ainda consegue transformar um limão numa limonada. O problema é que muitas vezes nós lemos um texto desse, essas primeiras frases desse texto, e não conseguimos nos adaptar, não conseguimos nos incluir nesse texto. Porque o cristão de hoje, ele quebra a unha e fala que a culpa é do inimigo. O cristão de hoje, ele perde o emprego e fala que a vida dele acabou. Esse é que é o problema. Imagine você, igual a Pedro, sendo crucificado de ponta cabeça e dando glória a Deus. Como discípulos, alguns cerrados, outros picados, outros colocados, amarrados a cavalos e sendo arrastados, e dando glórias a Deus. Esses dias eu vi uma coisa nas redes sociais, eu não acompanho o mundo gospel, eu não gosto do mundo gospel, mas eu vi um negócio chamado Gerando Salvação, premiação Gerando Salvação, da qual houve-se o prêmio para melhor pastor, para melhor cantor, melhor sei lá o quê. O prêmio do evangelho é você ser crucificado, meu irmão. Aqui nesta terra não tem troféu para você achar que você é um bom cristão. Bons cristãos estão sendo torturados, estão sendo enforcados pelo mundo afora. Muita gente não sabe, isso acontece no nordeste do país, viu? No norte do país acontece muito. Açoutados, apedrejados, seus filhos tomados de si, suas esposas abusadas. Esse é o prêmio que o mundo tem para você que quer ser cristão aqui. O nosso galardão é nos céus. O nosso galardão é com Deus. E é isso que Paulo vai passando durante a mensagem. Verso 14 à frente. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam a pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Irmão, presta atenção nisso aqui. Paulo preso. Os soldados o vigiando, Paulo pregando o evangelho. Isso começou a encorajar os cristãos de Roma. Ei, peraí, se aquele homem que está preso não para de pregar, por que eu vou parar? Por que eu vou desanimar? E continuaram pregando, em verdade, contudo, que alguns proclamaram a Cristo por inveja, por rivalidade, porém outros fazem por boas intenções. Porque os homens também por inveja, os sacerdotes, os escribas, começaram também a pregar um evangelho diferente de Paulo. Mas Paulo diz, o que importa? O que importa é que Cristo está sendo pregado. Às vezes hoje vivemos rivalidades de placas de igreja. Ah, porque aquela igreja do reteté, aquela igreja não sei do que, aquela igreja não sei o que, aquela igreja é cristocêntrica, aquela igreja prega o evangelho, que é expositivo. Irmão, o que importa para mim e o que importa para Jesus é que tem gente sendo salva. Isso é o que importa. A opinião de quem é mais teológico, quem não é mais teológico, meu irmão, isso pouco importa. O que importa é que tem que se ensinar o evangelho. Com o tempo, na caminhada do Senhor, porque assim foi eu. Fui numa igreja extremamente nociva. Mas conheci a Cristo, fui transformado, liberto das drogas. Com o tempo, eu fui mudando a minha trajetória. Conhecendo pessoas, lendo o Evangelho, porque o que te liberta é o Evangelho. É o Evangelho. O pastor é falho, o diácono é falho, o músico do louvor aqui é falho, a irmã da oração ela é falha. Quem não falha é Jesus, quem não falha é o Evangelho. O verdadeiro cristão é aquele que se deleita na palavra do Senhor e nela ele medita. O verdadeiro cristão é aquele que ora, tem uma vida de oração, tem uma vida de comunhão com Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui, pouco me importa. O que importa é que a palavra de Deus está sendo pregada e o Espírito Santo vai alcançar essas vidas e elas vão ser transformadas.
Vocês que estão pregando com verdade, vocês que estão pregando com empenho, não se preocupem com eles. O galardão deles já está fardo. Eles querem ser vistos, eles querem ser proclamados, eles querem ser exaltados, mas não serão. No final das contas, Cristo será exaltado. Esse é que é o ponto de que, assim, vejam o relato motivador. Aqui é uma mensagem de motivação. Muitos mestres cristãos reconheciam os verdadeiros motivos da perseguição de Paulo. Açoites e prisões de Paulo, e pregavam o evangelho ainda com mais amor, lealdade e bravura. Outros, porém, dando vazão à inveja que alimentava contra o apóstolo, usavam esses fatos de forma fraudulenta, maldosa, com o propósito de destruir a reputação de Paulo e fazer prevalecer seus ensinos sobre Cristo. Projetar suas próprias imagens e conquistar ambições meramente egoístas, buscando autopromoção. A explicação para seu julgamento talvez seja nisso. Usaram do zelo romano para forçarem a prisão de Paulo, usando artifícios e que ele estava pregando outro senhor que não fosse César. Nesse período, a perseguição do evangelho ainda não era tão ferrenha, mas futuramente seria. Paulo usa a expressão grega aumentar sofrimento, que significa fricção, numa figura de linguagem acerca do atrito das algemas, relacionado ao corriqueiro de sua prisão e às mazelas vividas durante o período da reclusão. Contudo, o apóstolo do Senhor não se deixava deprimir, nem se abater, pois sabia que a mensagem é seu primordial e é maior que o mensageiro. A alegria é a palavra-chave dessa carta, desta passagem, porque o objeto de sua acusação e prisão permanecia firme e forte pelas ruas. O evangelho permanece sendo divulgado. Vocês estão entendendo a situação? Paulo preso, açoitado, envergonhado, humilhado, ainda trazia a palavra de motivação aos romanos e à igreja de Filipe. Olha, não se preocupa comigo não, Cristo está cuidando de mim, eu estou preso aqui, mas Cristo está cuidando, eu estou fazendo a obra, eu não estou parado, então vocês não parem. Está certo que tem alguns aqui que por egoísmo, por querer se autopromover, criam situações e querem falar de Jesus, mas o que importa é que Jesus está sendo pregado. Quantas vezes, irmão, por causa de uma briga na sua casa, você para de orar? Quantas vezes, por causa de uma situação contrária, uma bobeira, você resolve largar Jesus? Quantas vezes eu já passei por isso? Porque Deus não me deu o carro que eu pedi, eu vou largar a igreja. Seu prêmio do evangelho é um carro, irmão. Seu prêmio do evangelho é uma mansão. Seu prêmio do evangelho é salvação, é mudança de caráter, é transformação de vida, é o fruto do Espírito Santo dentro de você. Esse é que é o prêmio do evangelho. Você ser transformado, as pessoas olharem para você e perguntar, sem você nem abrir a boca do ministério: a senhora é cristã? A senhora nem abriu a boca, mas pelo seu olhar, pelo seu andar, pelo seu posturar, sabem que você é cristão. Porque a sua vida prega Cristo, a sua vida exala o perfume de Cristo. Esse é que é o contexto da nossa vida. Seja para ser preso, seja para ser humilhado, o importante é que eu viva Jesus. É que eu viva Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar a nossa exposição. Verso 19. Eu coloquei aqui: entrega, satisfação e dependência de Deus. Diz aqui: pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim. Graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida
ou mesmo durante a morte. Paulo entrega algo maravilhoso aqui. Extrema certeza de sua libertação. Sua libertação está certa, porque Paulo entregou literalmente sua causa nas mãos de Deus e da vontade do Espírito Santo. Eu queria que vocês abrissem para mim, abre Marcos 13:11. Eu ponho aqui Marcos 13:11. Mas também contava com as orações dos irmãos da igreja de Filipe, mostrando claramente que, mesmo ciente da ação divina, Paulo não abria mão da dependência do auxílio dos irmãos. Vamos ler. Presta atenção nisso aqui. Todas as vezes, isso aqui está dizendo isso aqui é Jesus Cristo, tá? Falando com os discípulos que eles sofreriam por causa do evangelho. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar. Porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. Vocês estão entendendo alguma coisa aqui? Sabe por que Paulo tinha certeza da sua libertação? Porque quem estava conduzindo ele durante os julgamentos, tudo que ele estava apresentando vinha do Espírito Santo de Deus. Porque até a sua prisão, esta primeira prisão em Roma, tinha um sentido, tinha uma motivação. Deus não vai te colocar em qualquer lugar à toa. Não vai te colocar à toa. Até a sua vergonha serve como motivação de pregação. E Paulo tinha certeza dessa palavra. Por isso que ele tem certeza da sua libertação. Porque quando ele chegava, a cada vez que eles iam tomar dele algum relato, o Espírito Santo colocava as palavras na boca dele. Ele colocava as palavras. Então, mas é incrível que como que Paulo é tão sábio e entende que mesmo que o Espírito Santo esteja cuidando de tudo, ele ainda conta com as orações dos irmãos de Filipos. Ele ainda conta com o apoio dos irmãos. Ele ainda conta com a igreja. Irmãos, continue orando por mim para que Deus me fortaleça. Quantas vezes, irmão, a gente está passando por problema sozinho. A congregação está aqui, os irmãos estão de braços abertos para poder te ajudar. E você acha que sozinho você vai se virar. Não quer dizer que Deus não pode te ajudar, Ele pode te ajudar, irmão. Mas Deus também colocou recursos, meios humanos para ajudar humanos. Ou você acha que você vai no médico de graça, que você vai fazer uma consulta e por osmose você fica curado? Deus deu instrumento, sabedoria ao médico para poder curar você, aos professores poder te instruir, ao pastor poder te orientar. Entenda como a sabedoria de Paulo é. Porque existem cristãos hoje que simplesmente abdicaram da igreja. Eu sou um desigrejado. A igreja sou eu e tá. Eu vou no culto quando eu quiser e tá tudo certo. Os irmãos da igreja tá tudo bem. Eu vou só domingão, escuto o creme de lá creme, vou para minha casa, a gente canta os louvorzinhos junto, levanta a mão e tá tudo certo. Não, irmão, a igreja é unidade. Assim está no livro de Atos. Todos tinham algo em comum. O que tinha 2 entregava 1. O que tinha 3 entregava 2. E assim a igreja progredia. Então Paulo tem essa certeza. A libertação dele está certa devido à confirmação desse texto, que progride a evolução de Paulo. E o 21 continua. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no meu corpo, certamente apreciarei o futuro do meu labor, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas entendo que se por sua causa, que por vossa causa, é mais necessário que eu permaneça no corpo. Por mais que o nosso corpo grite o desejo de morar com Cristo, quem não quer morar com Jesus? Quem não quer hoje partir dessa para melhor e ficar com Jesus, irmão? Você está doido? Jesus me chama agora, eu vou embora. Digão, preciso de você aqui para nós bater umas lajes aqui no céu agora, irmão. Só vira a massa que eu vou. Só que tem uma situação. O pastor Mateus me ligou na segunda-feira, irmão, eu preciso de você para ajudar a igreja.
A minha vontade de querer estar com Cristo, ela também se barra na necessidade de servir aos irmãos. Paulo, na sua ansiedade, porque Paulo, em 1 Coríntios 12, ele relata algo parecido a ter ido ao terceiro céu e visto coisas da qual não relatou. Então, Paulo já teve uma experiência com Deus. Então, ele lembrando daquela experiência, falou assim, meu Deus, eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá, eu quero ficar lá. Eu quero morar com Jesus. Mas existe uma igreja, existe um evangelho ainda a ser pregado, existe muito a ser ensinado. Então eu, por mais que eu deseje ir, eu preciso ficar por causa de vocês, meus irmãos em Filipenses. Eu preciso continuar a estar aqui pregando o evangelho. Isso é totalmente a entrega do servir a Jesus. É você estar dentro de uma cabine, igual aquela do Silvio Santos, e perguntarem para você, você quer um carro zero ou um abacaxi? Você troca? Sim! Troca. Porque é necessário. Muitas vezes escolhas duras são necessárias. Então, por mais que Paulo desejasse, nossa, como vai ser bom estar com Jesus e tal, eu prefiro servir aos irmãos. Eu prefiro continuar a servir o evangelho. Eu prefiro continuar congregando nesta igreja. Por mais que existe problema na igreja, tem fofoca, tem confusão, tem isso aqui, eu prefiro estar aqui continuando ajudando a igreja. Se o povo acha que a igreja é bênção, irmão, pelo amor de Deus, se você leu a Bíblia, se você leu as cartas de Paulo, você viu que a igreja só tem BO, só tem problema. Tem vários problemas que eu não vou contar aqui, mas um deles é fofoca. Fofoca, irmão roubando dinheiro. Muitas coisas acontecem. Mas nós, guiados por Jesus, estamos aqui para fazer essa diferença. Porque o que muda uma igreja é caráter. As pessoas visam muito os dons. Ah, que eu sei cantar, ah, que eu sei pregar, ah, que eu sei varrer o chão como ninguém, ah, que eu sei orar, e tatatá, e tatatá. Mas e o seu caráter? Está transformado? O fruto do Espírito vem em você? Porque é muito isso. O irmão, eu quero uma oportunidade, porque eu canto bem, parece o Pavarotti cantando. E canta bem mesmo. Mas ele trai a sua esposa. O irmão que toca o violão infinitamente bem é um mentiroso. O pastor que prega de forma eloquente, bem impostado, com palavras rebuscadas e consegue mover o teu coração com uma mensagem motivacional e emocional, rouba. O que você prefere? Estar numa igreja grande, bonita, cheia de pompa e pessoas pecaminosas? Ou você prefere viver a verdade do evangelho numa igreja comum? Porque às vezes olhamos isso. Ah, vou para aquela igreja porque o louvor lá é lindo, toca meu coração. O louvor, sabe o que ele serve? Para te levar a adorar. É para isso que ele serve. Você está me entendendo? Chegamos numa igreja e queremos muita pompa, mas não queremos mudança de caráter. E o que Paulo começa a apresentar aqui é o caráter da igreja de Filipos. Eu quero continuar com vocês. Vocês, por suas orações, estão me dando força, estão me fortalecendo. Ele continua relatando isso durante a carta. Se você perceber, ele continua relatando. A fonte de inspiração e alegria de viver de Paulo era a presença do Deus vivo em sua alma por intermédio do Espírito Santo. Todos os cristãos sinceros gozam desse privilégio e, por isso, devem aprender a ouvir e a seguir os conselhos do Espírito Santo, a fim de viver e sentirem as mesmas alegrias e consolações de Paulo. As circunstâncias adversas e o sofrimento momentâneo são tentações para que não desistamos do Evangelho e, assim, deixemos de fazer o que é correto. Entretanto, Paulo nos ensina a perseverar pela fé e regozijar-se em Cristo. Muitas vezes a gente fica assim, não, porque é complicado,
Eu não vou no culto hoje porque o pastor falou semana passada aquilo que eu não gostei do evangelho. Que eu não posso botar Cristo na parede. Então eu não gostei. Porque eu falei com Jesus, se você não me der, Jesus, você vai ver, eu não vou mais no culto. Olha que ameaça que você faz com Cristo. Se você não me der, eu não vou mais no culto. Deus olha para você e fala assim, eu matei meu menino por causa de você. Essa é a sua chantagem? Ah, porque o pastor falou que a música Sabor de Mel não é de crente, então eu não vou mais no culto. Eu não posso me arrodar no culto, então eu não vou mais no culto, aquela igreja é ruim. Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, acorda para a sua vida. Acorda para a sua vida. Tem cristão hoje, em 2024, sendo morto por causa do evangelho. E você está criando picuinha por causa de nada. Eu não vou na célula daquela irmã, porque ela é chata. Eu não vou na célula da irmã, porque ela é psicóloga. Aí eu vou começar a falar, ela vai começar a olhar para mim assim, e vai começar a fazer leitura de mim. Pelo amor de Deus, que ela faça a leitura, que o Espírito Santo te incomode, e que você seja transformado, e muda esse caráter maldito que você tem. Amém. Larga de ser um mentiroso. Larga de ser um homem pilantra que fica olhando mulher na rua e você é casado. Você está entendendo? Muitos problemas acontecem aqui, como eu disse, porque caráter não muda. E Paulo começa você vê o caráter de Paulo. Imutável. Isso é ser um apóstolo de Cristo. Nesses caras que saem hoje pegando espada, botando no ombro, falando que é apóstolo. Eu sou apóstolo de quem? Do Satanás que você é apóstolo. Só pode ser. Que de Cristo você não é. Porque os apóstolos andavam a pé. Os apóstolos eram açoitados. Tu está andando de Lamborghini? Não estou entendendo essa matemática. Ela não conta, não fecha. E muitas vezes a gente quer essa glória. É essa glória que a gente quer, ser ovacionado. Meu irmão, você quer saber uma verdade? Vou falar para você uma verdade muito séria que eu falei com o pastor Mateus. Pastor Mateus, é um negócio muito sério. Eu tenho pavor disso aqui, ó. Eu tenho pavor de estar aqui. Sabe por quê? A primeira pessoa que é tratada pela palavra sou eu. E por eu estar aqui, eu tenho que sim viver o fruto do Espírito. Porque falar e não viver é palavra ao vento, irmão. Não gera transformação em ninguém. As irmãs de oração oram e guardam a igreja e zelam pela igreja. O irmão Bernardo está ali. Zela pela igreja em oração. E o preço disso é ele ter uma vida ilibada. É o preço disso. É o preço que se paga. O preço de ser um pregador é o preço de você ler a Escritura para você conseguir ensinar, e você não pode errar uma vírgula, porque a palavra de Deus vive e eficaz. O cárcere de Paulo traz isso. Você acha que um soldado romano seria convencido por um prisioneiro se não fosse de fato o caráter dele sendo usado? Se não fosse o Espírito Santo tocando a vida dele? Tratavam os prisioneiros como lixo, como nada. Vários métodos de tortura, não vou ficar contando aqui. Estamos num culto, não estamos numa apresentação do canal History. Mas precisa ter esse entendimento. E veja a paz de Paulo, como ele traz com segurança. E ele fala, para mim, o viver é Cristo e morrer. O que quer dizer esse viver é Cristo? Para mim, continuar aqui e pregar o Evangelho é Cristo. Porque eu não vivo mais para mim, eu já morri nos meus delitos e pecados. Eu vivo hoje para Jesus Cristo. Então tudo que está em mim respira Jesus, soa Jesus. Mas se Deus quiser me levar, é lucro. Porque eu não tenho mais por que estar nessa terra. Um dia me perguntaram, Rodrigo, eu vou no meu trabalho. Trabalho, o cara quer acabar com o crente. Você acredita em ET? Falei, creio. Como assim? Eu sou um ET. Você é doido, Igor? Como você é ET? Eu sou, porque eu não sou dessa terra. Deus me chamou para outra terra.
Digão, você é louco. Eu te falo, não sou louco, não. Louco é você achar que você pertence a esse mundo ainda, de perdição e de pecado. Não te cabe mais você. Não cabe a mim. São como as peças de quebra-cabeça, que quando você monta, não tem nada a ver com a imagem. Somos eu e você. Então, para nós estar vivos aqui, é só para pregar o evangelho, é só para fazer diferença, porque se Cristo nos levar, é lucro, irmão. É festa todo dia. Mentira, é adoração ao Senhor. Mas é uma diferença de vida. É uma certeza de que você sairá daqui para algo melhor. Essa é a mensagem de Paulo. E ao escolher, ele ainda escolhe continuar com a igreja. Eu continuo. Eu quero continuar com você aqui, Priscila. Nós errando nota aqui, ó. E tocando para Jesus. Quero continuar. Pegando louvor no olho do furacão. É muito melhor. Nossa, mas você toca na igreja? Toco. Você gasta muito dinheiro? Gasto. E daí? E daí que nada, irmão. E daí que para mim é glória. É glória. Nossa, você largou a bebida? Larguei. Você largou a boate? Larguei. Você largou a mentira? Larguei. Por quê? Porque é melhor viver com Cristo. Eu saí dessa prisão. A prisão de Paulo é muito pior do que a nossa. Dor física. Mas vivemos muitas vezes em prisões do pecado de estimação. Qual o seu pecado de estimação? Aquele que você não conta para ninguém, mas você comete quando a sua esposa sai de casa, quando o seu marido não está perto, quando as pessoas da igreja não estão perto de você. Qual que é o pecado que você comete, que te aprisiona, que te açoita, que te humilha, que fala, está vendo, você não é crente, que é a arma do acusador, é a arma do Satanás. Qual que é? Estamos falando de uma prisão física. Mas qual que é o pecado que te impede de você viver para Jesus? Que impede de você dizer isso aqui, ó. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Precisamos pegar essa mensagem, entendê-la e vivê-la avidamente todos os dias. Um homem, um apóstolo, letrado, com vários privilégios, abriu mão de sua vida de privilégio para ser preso, açoitado, humilhado e morto por amor a Cristo. E ele continua a sua mensagem. Eu parei no 23, parei no 22. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o futuro do meu labor, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Portanto, imbuído da confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, mais uma vez, vosso louvor e glória em Cristo transborde por minha causa. Portanto, portais como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito, em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixardes constranger, porque aqueles que se opõem à vossa fé, para eles isso é sinal de perdição, entretanto para vós de salvação, e isso vem da parte de Deus. A verdadeira vida cristã é construída de fé. Alegrias e sofrimentos, experiências oferecidas pelo Senhor aos seus filhos como bênçãos, jamais como maldição e castigo, pois fomos chamados não apenas para crer, mas para sermos coparticipantes dos sofrimentos que o próprio Cristo enfrentou e venceu. Esse testemunho relatado nas primeiras linhas da carta aos Filipenses serviu para eles e serve para nós como combustível, força motriz da nossa fé, nos levando a não parar mediante situações adversas, mas sim encorajando a uma busca cada vez mais sincera e determinada por Cristo. Portanto, em qual posto estamos,
Seja como dona de casa, como motorista de Uber, como médico, como pastor, como metalúrgico, como sei lá o quê, prossigamos a viver para a glória de Deus, levando o evangelho tanto em palavras como em ações, as quais se levem aos que vêm, conheçam a Cristo. Quando Paulo coloca aqui, portai-vos como os cristãos, cidadãos dignos do evangelho de Cristo. No seu trabalho, eles sabem que você é cristão? A sua postura no seu trabalho remete a Cristo? A sua postura na sua casa remete a Cristo? A sua postura com o seu marido, com a sua esposa, remete a Cristo? Sua esposa já falou com você assim, você está precisando de Deus. Fique preocupado quando alguém falar isso com você. Viu? Você está precisando de Deus. É sinal que você, cristão, não tem nada de cristão. Você é apenas um espectro, te dizendo que é alguma coisa que não vive. Então, Paulo, quando ele fala, porque quando eu for vê-los, sinta alegria. Ou, quando eu ouvir acerca de vocês, eu sinto alegria. Porque para alguns, é coisa vã, mas para nós é salvação. Para nós, uma vida de caráter em Cristo, uma vida firmada no Senhor, é salvação. Muitas vezes falam, você virou crente e você morreu. Agora sua vida é sem graça. Que sem graça, meu irmão? Que sem graça. Sou feliz demais com Jesus. Eu não preciso ir para um bar, me encher de álcool para poder dar a gargalhada. Porque a alegria de Cristo está em mim. Eu não preciso forjar uma situação no meu casamento, no meu trabalho, porque Cristo está em mim. Então eu tenho a alegria da salvação de Cristo. Está conseguindo entender? Irmãos, nesta manhã, a mensagem é para que você se liberte daquilo que te impede de viver com Jesus. Que você se liberte daquilo que te trava de ser cristão. Muda seu caráter. Eu não estou julgando ninguém aqui, eu não conheço nenhum de vocês. Porque o primeiro a ter que sentar e pedir perdão para Deus foi eu. O primeiro a ouvir essa mensagem, sentar, foi eu. Eu me sentia indigno de pregar isso aqui. Mas foi o que Deus me encorajou a trazer. Sabe? Para, irmão. Para de acordar cedo, botar uma máscara e vir para a igreja. Se não quebrou, se quebrou, então é um amigo que conserta. Mas às vezes, você sai da sua casa, chega ali, você põe uma máscara, sai do seu carro, põe uma máscara e entra aqui dentro. Tudo bem? Tá tudo bem. Seja honesto, irmão. Estou bem, irmão. Preciso de oração. Estou bem. Então eu não estou bem, irmão. Ora por mim. É por isso que tem 9 horas da manhã oração. Às vezes o irmão não vem. Pare de ser um duas caras, irmão. Para de ser alguém que não reflete a Cristo. Que aqui você é uma coisa, na sua casa você é outra. Para de viver essa prisão de engano. Seja como Paulo. Preso ou não, prega o evangelho. Preso ou não, o seu caráter não muda. Preso ou não, você é o mesmo hoje e amanhã. Porque aquele que era ontem, hoje, amanhã e sempre está em você. Amém? Eu queria que os músicos se posturassem. Irmão, que o Espírito Santo enche a nossa vida nesta manhã. É uma mensagem dura. É duro eu pregar isso aqui. É duro para mim pregar isso aqui. É difícil para mim pregar isso aqui. Mas que nós essa manhã possamos converter a Jesus verdadeiramente.
Muitas vezes somos convencidos pelo Evangelho, mas não somos convertidos pelo Evangelho. Ainda não fizemos a rota de conversão, ainda não largamos o pecado. E viemos na igreja. Não quer dizer que você está em pecado, você não tem que vir no culto não, viu? Vem, é aqui que vai ser curado. Falamos sobre isso na célula, não foi, Marcelão? Tem gente que acha que você tem que ser perfeito para você pregar, você tem que ser perfeito para você ser de adoração, tem que ser perfeito para ser da diaconia, da mídia, sei lá. Você acha que tem que ser perfeito, você tem que ser santo. Você acha que eu que estou aqui, eu não peco. Você acha que o pastor Mateus não peca, né? Você acha que o sangue do pastor Mateus é azul. Não, irmão, nós somos pecador, pobre, cego e nu. A gente só está aqui servindo a igreja porque o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos conduz. É só por isso. É só por isso. Tira isso de mim, do pastor Mateus, do Vitor, de qualquer um aqui. Você vai ver que estrume você é. Você vai ver que... Pode falar, irmão. É aquele que se separa. Verdade. É sobre isso que eu estou dizendo. Porque as pessoas tentam pensar isso. Que a pessoa que está aqui é Nutella. O povo acha que o pastor Márcio Valadão nunca pecou na vida, né? Ele é um santo. Porque não é porque ele não peca nunca mais, é porque ele sabe para onde ele vai. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito, ele vai se santificando, ele caiu, levanta e vai se santificando, até ser dia perfeito. Essa alusão do perfeito é o dia com Cristo, é o dia com Jesus, é o dia que você vai estar, sim, transformado, transfigurado pelo amor de Cristo, mas até lá você vai vacilar, irmão. O Kleber Lucas canta errado, né? Ele fala, e não vacilo, eu sou de Deus, mas se vacilo, e se eu vacilo, eu continuo, porque eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Então que nessa semana, nessa manhã, nessa semana, nesse mês, nesse ano, nessa vida, possamos viver com essa certeza de que não devemos parar quando vacilarmos. Devemos continuar firmes em Cristo, servindo, guiando e louvando a Ele com a nossa vida em nome de Jesus. Fique sob a planta dos seus pés, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, mova o nosso coração a sua vontade, ao teu querer, Pai. Transforma a nossa vida, Pai. Que possamos sim, Senhor, nos libertar das amarras, das cadeias, que nos retira da presença do Senhor, das quais nos impede de pregar o Evangelho. Mas que nós possamos também, Senhor, crendo que o Teu poder, o Teu sangue pode nos fazer mudar de rota e continuar a pregar o Teu Evangelho, Pai. Que mesmo os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades sirvam de motivação para outras vidas em nome de Jesus. Pai, apresentamos a nossa vida, apresentamos a nossa igreja a Ti, Deus. Que sejamos transformados, Senhor, pelo poder do Evangelho. Que o nosso caráter seja totalmente transformado e que nós possamos apresentar frutos que comprovem uma vida de santificação, que comprovem uma vida de busca do Senhor. Pai, nós iremos vacilar às vezes. Que não seja uma rotina, mas que seja apenas um vacilo. Mas que possamos crer, assim como Paulo, que é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos dá o escape. Em nome de Jesus. Ouça essa canção, irmão. Reflita durante ela.